Em 2026 faz 10 anos de uma das maiores zebras da história do futebol. Um time completamente desconhecido no cenário da época, surpreendendo os gigantes ingleses e calando a boca de todos os críticos possíveis. A história de superação do Leicester poderia virar filme, mas aqui vai um resumo de como uma equipe completamente desacreditada encantou o mundo do futebol e hoje caiu no esquecimento. Mas por quê? Como isso aconteceu? Essas perguntas a gente vai responder tudo no vídeo de hoje. Imagina só o cenário, o time quase caiu no ano anterior, ninguém acreditava neles e a diretoria decide trazer o Claudio Ranieri. Na hora, todo mundo pensou, o cara já tá completamente ultrapassado, vai ser um desastre. Ele tinha a fama de inventar demais no time e a imprensa inglesa já tratava o rebaixamento do Leicester como certo antes mesmo da estreia. Candidato ao rebaixamento, diziam eles. Mas o Ranieri chegou com aquele jeitão de mestre, calminho, montando um 4-4-2 raiz que ia deixar muito bilionário de cabelo em pé. Ele não queria saber de posse de bola gourmet, ele queria o contra-ataque mortal. O objetivo era bater 40 pontos para não cair, fazendo sempre o básico. Mal sabia a galera que esse vovô estava guardando o maior Uno Reverse da história da Premier League. O King Power Stadium ia virar um caldeirão de magia pura, onde jogadores que ninguém queria iam virar deuses do futebol. Estava tudo armado para o impossível começar a ganhar forma diante dos nossos olhos. A torcida ainda estava meio desacreditada nisso, mas Claudio Ranieri tinha um plano, e um dos planos mais inusitados do mundo. O motor ligou e o Leicester saiu com tudo. Logo de cara, um 4-2 no Sunderland para mostrar que as raposas não estavam para brincadeira. O time era insano, mas a zaga parecia uma peneira no começo. E aí vem aquela resenha mística. Ranieri mandou aquela: se ficarem um jogo sem levar gol, eu pago a pizza para geral. Demorou 10 rodadas, mas contra o Crystal Palace a meta veio. E não foi delivery não, tá? O mestre levou a tropa para uma pizzaria e botou os caras para amassar a massa. Imagina o Drinkwater e o Albrighton sujos de farinha. Esse momento foi o combustível para o espírito de grupo. Em vez de torrar milhões em estrelas completamente mimadas, o Leicester tinha uma família de operários. Ranieri usou pouquíssimos jogadores, criando um entrosamento que parecia por telepatia. Esse momento inusitado da pizza foi o selo da união daquele bando de rejeitados e a Premier League estava começando a entender quem eram aqueles jogadores. Todo time ele precisa de um herói, de um ídolo, alguém que o time precisa se espelhar, e com o Leicester não seria diferente. Se liga nessa parte da história. O cara trabalhava numa fábrica, jogava na 8ª divisão com tornozeleira eletrônica e do nada vira o pesadelo dos gigantes. Jamie Vardy, em 2015 e 2016, foi o puro suco do futebol raiz. O bicho simplesmente decidiu que ia marcar gol em todo mundo. Foram 11 jogos seguidos balançando as redes, quebrando o recorde do lendário Van Nistelrooy, justamente na cara do Manchester United. O Vardy não corria, ele voava. Ele era aquele atacante chato que morde até a sombra do zagueiro e não deixa ninguém respirar. O sistema do Leicester era feito para ele. Bola longa, correria e caixa. Cada gol era um grito de "eu tô aqui". Para quem duvidou do garoto da fábrica, ele virou um símbolo de um time que não tinha medo de cara feia. A cada arrancada, o estádio vinha abaixo. Vardy era a prova viva de que o futebol ainda pertence aos sonhadores. Dezembro chegou e a pergunta era uma só: quando é que o Leicester vai cansar? Em plena segunda-feira, eles encararam o Chelsea, que era o atual campeão. Vardy e Mahrez destruíram. O Leicester ganhou de 2-1 e o resultado foi tão absurdo que o José Mourinho foi demitido logo depois. O Leicester passou o Natal na liderança, aquela posição que geralmente só os tubarões ocupam. O mundo esperava o colapso no inverno pesado, mas o time parecia até blindado. Wes Morgan e Robert Hug estavam limpando até pensamento na área. E o Kanté? Bom, o Kanté estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Era bizarro. O Leicester não era mais uma fase passageira, era uma ameaça real dentro do futebol inglês. Enquanto os gigantes tropeçavam no próprio ego, o time do Ranieri seguia firme, com fome de glória e sem olhar para trás. Se o Leicester fosse uma banda, o Vardy era o vocalista doido, mas o Mahrez e o Kanté eram os caras que faziam o som ser perfeito. O Mahrez veio da 2ª divisão francesa por preço de banana.
e começou a distribuir dribles que deixava os laterais da Premier League procurando o rumo de casa até hoje. O cara tinha o dom da canhota, era puro talento. E o Kanté, mano, o Kanté era cheat code de energia infinita. Ele não falava, ele não comemorava direito. Ele só destruía o ataque adversário e entregava a bola redondinha pros caras. O cara era tão humilde que o Mahrez tinha que dar bronca para ele parar de correr um pouco. Essa mistura mágica argelina com pulmão francês foi o coração do título. Eles transformaram um time de orçamento modesto em uma máquina de moer gigantes. Sem holofotes, sem frescura, só futebol de altíssimo nível que fazia qualquer um se apaixonar pelo esporte novamente. Corta agora para fevereiro de 2016. O cenário Etihad Stadium. O adversário, o bilionário Manchester City. Muita gente dizia, agora a brincadeira acaba. O City vai colocar as raposas no lugar delas. Pois é, colocou mesmo, no lugar de favoritos. O Leicester deu um baile de 3-1 que deixou o mundo em choque. O zagueirão Roots brocou 2 e Mahrez fez um gol que foi sacanagem pura. Driblou a defesa inteira antes de estufar a rede. Foi ali que a chave virou. Não dava mais para chamar de sorte. O Leicester abriu 5 pontos de vantagem e as casas de aposta que estavam pagando 5-1 começaram a entrar em desespero. A torcida visitante cantava a plenos pulmões. Agora vocês acreditam na gente. Foi o assalto mais épico da história da liga. O Leicester mostrou que tinha autoridade, que jogava de igual para igual na casa de qualquer adversário. Depois de uma derrota doída para o Arsenal no último segundo, o mundo pensou que o Leicester se deixaria abalar. Que nada. O Leicester virou uma parede de concreto. Ranieri ligou o modo defesa de ferro e o time começou a enfileirar vitórias por 1-0. Sabe aquele jogo feio, sofrido, que o torcedor fica com o coração na boca? Pois é, o Leicester virou mestre nisso. Foi uma sequência de 5 jogos ganhando pelo placar mínimo, com o capitão Wes Morgan dando a vida em cada lance. O goleirão Schmeichel parecia um muro, honrando o sobrenome da lenda. Eles não queriam saber de dar show, eles queriam os 3 pontos. O Ranieri mandava o famoso Dilly Ding, Dilly Dog nas coletivas para manter a galera focada, tipo um sino despertador. O Leicester até aceitava não ter a bola, mas quando tinha, era outra história. Essa maturidade de campeão, de saber sofrer e matar o jogo na única chance que aparecia, foi o que separou os homens dos meninos. A reta final foi teste para cardíaco, meus amigos. Na 36ª rodada, o Leicester foi para o Teatro dos Sonhos, o Old Trafford, com a chance de ser campeão na casa do Manchester United. O clima era pesado. O estádio estava fervendo e James Vardy estava fora, estava suspenso. O United saiu na frente e parecia que a festa ia ser adiada, mas o capitão, Wes Morgan, empatou de cabeça. O 1-1 final deixou o título pendurado por um fio. O Tottenham, que era o único que ainda podia tirar o doce da boca do Leicester, precisava ganhar do Chelsea no dia seguinte. A cidade de Leicester parou. Tudo era azul e branco. Os jogadores se juntaram na casa de James Vardy para ver o jogo do rival. O nervosismo era tanto que ninguém conseguia ficar sentado. Eles tinham feito a parte deles. 81 pontos na conta e só 3 derrotas. Agora o destino estava nas mãos do rival de Londres. E o mundo parou para assistir o capítulo final deste drama. Essa noite foi lendária. O Tottenham vencia o Chelsea por 2-0 e estava adiando o sonho do Leicester. Mas o Chelsea não queria ver o rival de Londres comemorando no seu quintal. O jogo virou uma guerra, pancadaria pura. A famosa Batalha de Stamford Bridge. O Chelsea buscou o empate e aos 83 minutos, Eden Hazard fez uma pintura. Um gol de placa que empatou o jogo em 2-2. Naquele exato segundo, a cidade de Leicester explodiu. O vídeo dos jogadores na casa de Vardy pulando feito loucos virou o momento mais icônico da história da Premier League. O impossível tinha acontecido. Leicester City, campeão inglês. O time que nas casas de aposta tinha odd 5, tinha derrubado o sistema. O Tottenham perdeu a linha, mas ninguém ligava. O mundo do futebol entrou em colapso de alegria, porque todo mundo, no fundo, era um pouco de Leicester naquela noite. O último ato foi pura emoção. King Power Stadium lotado, o sol brilhando e o mestre Andrea Bocelli no meio do campo cantando as mais icônicas ao lado de Ranieri. Tinha marmanjo chorando que nem criança. No jogo, só para constar, o Leicester amassou o Everton por 3-1, com o Vardy guardando mais 2 para conta. Mas o que importava era o depois. O momento em que Wes Morgan levantou aquela taça dourada. Foi a coroação de uma campanha épica.
O Leicester terminou com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Um desfile em carro aberto com 250 mil pessoas tomou as ruas, uma cidade inteira em trânsito. O Leicester de 2016 é eterno e nunca vai ser esquecido. Foi a maior zebra que o futebol já produziu. Vida longa às raposas. Mas nem todo conto de fadas dura para sempre, né? Corta para março de 2026 e o clima no Leicester é crise pura. O time que cantou o mundo agora está vivendo um pesadelo total na Championship, a segunda divisão inglesa. Depois de cair da Premier League em 2025, todo mundo achou que eles iam voltar atropelando, mas a realidade, meus amigos, foi outra. Hoje as raposas estão lá embaixo, na 23ª posição, correndo o risco real de cair para a terceira divisão. O time leva gol de tudo que é jeito. Já foram 60 gols sofridos, acumulando 16 derrotas em 38 jogos. O técnico Gary Rowett tá suando sangue para tentar salvar o que sobrou desse time. E para piorar, o clube está enrolado com regras financeiras da Premier League. Administrativamente falando, o clima é tenso, com a diretoria tentando desesperadamente arrumar a casa com novos diretores. O elenco tem nomes conhecidos, como Ricardo Pereira e Harry Winks, mas a falta de resultados positivos tem gerado protestos da torcida no King Power Stadium. Ver o campeão de 2016 lutando para não sumir no abismo das divisões inferiores é de partir o coração de qualquer fã de futebol. O sonho virou um drama de sobrevivência. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e principalmente assistir este vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Te vejo no próximo conteúdo. Até lá!